Pessoal, o objetivo dessa aula é a gente entender quando utilizar a lei dos senos e quando utilizar a lei dos cossenos, né? É uma dúvida muito frequente, muito recorrente nos alunos quando a gente começa a estudar trigonometria, né? Quando a gente entra nessa parte de lei dos senos e lei dos cossenos, a primeira pergunta que vem depois de ver as duas, a lei dos senos e a lei dos cossenos, é quando saber quando eu vou utilizar a lei dos cossenos ou lei dos senos. Então, vou explicar agora com dois exercícios diferentes. Um, a gente vai usar a lei dos cossenos e outro, a gente vai usar a lei dos senos. Olha esse exercício aqui. Dois lados consecutivos de um paralelogramo medem 6 centímetros e 2 raiz de 3 centímetros. Se cada ângulo agudo do paralelogramo mede 30 graus, calcule as medidas das diagonais. Dados: cosseno de 30 graus igual a raiz de 3 sobre 2 e o cosseno de 150 graus igual a menos raiz de 3 sobre 2. Então eu desenhei aqui, ó, os paralelogramos, né? A gente tem no paralelogramo duas diagonais. A gente tem uma que a gente chama de diagonal menor aqui, ó, que eu chamei de D1, e a diagonal maior que eu chamei de D2, certo? E aí o próprio exercício fala, né, que o ângulo agudo do paralelogramo mede 30 graus. Então tá aqui, ó, o ângulo agudo, né, menor do que 90 graus aí, mede 30 graus, certo? E as medidas que foi dada no próprio enunciado do exercício é que os lados medem 6 e 2 raiz de 3, certo? 6 evidentemente é maior do que 2 raiz de 3, então ele fica na parte maior, né? E o 2 raiz de 3 é menor do que 6, então ele fica na parte menor, ok? E aí eu chamei o paralelogramo de ABCD, certo? Aí a gente vai calcular primeiro essa medida aqui, ó, do D1. Como que a gente faz para calcular ela? Se você for uma pessoa observadora, ó, e você tampar esse lado aqui, você vai ver que forma um triângulo aqui. Ou se você tampar esse daqui também, ó, você vai ver que aqui em cima forma um outro triângulo. E a gente pode usar qual lei para poder resolver achar aqui a minha diagonal? Lei dos senos ou lei dos cossenos? Eu vou usar a lei dos cossenos. Por quê? Porque aqui, ó, eu tenho um ângulo apenas que eu conheço. Tá vendo, ó? Eu tenho apenas um ângulo. Em cada triângulo, né, ó, se você tampa aqui, você vê que só tem um ângulo. Se você tampa esse, você vê que também só tem um ângulo. Então, toda vez que você estiver trabalhando exercícios assim, que tiver apenas um ângulo, você sempre vai usar a lei dos cossenos. Então, vamos lá. O cálculo da medida do D1 vai ser o a elevado ao quadrado igual a b ao quadrado mais c ao quadrado menos 2bc vezes o cosseno de a. Lei dos cossenos, né? A fórmula aí da lei dos cossenos. Aí a gente começa, né, a fazer aí, a desenvolver isso, certo? O que está oposto aqui ao a, ó, é a medida de d1. Então o azinho vai ser d1 elevado ao quadrado. O valor do b aqui, ó, vai ser o 6, né? Aqui também, como é uma soma, né, não importa você colocar 2 raiz de 3 elevado ao quadrado mais 6 ou 6 ao quadrado mais 2 raiz de 3 elevado ao quadrado, não importa, né? É uma soma, qualquer um dos dois aí que você colocar dá no mesmo, certo? Então é a soma da medida dos outros dois lados. 6 elevado ao quadrado mais 2 raiz de 3 elevado ao quadrado. Menos 2 da fórmula, vezes o b, que é 6, vezes o c, que é 2 raiz de 3, e o cosseno do ângulo formado entre eles aqui, que é o 30 graus. Então, cosseno de 30. Aí a gente faz a conta. 6 elevado ao quadrado dá 36. 2 raiz de 3 elevado ao quadrado, a gente tem que fazer por partes. 2 elevado ao quadrado dá 4. Raiz de 3 elevado ao quadrado dá 3. 4 vezes 3 dá 12. Esse produto aqui, ó, 2 vezes 6, 12. 12 vezes 2 dá 24. Vezes o raiz de 3, menos 24 raiz de 3, né? Ó, porque tem um menos 2 aqui, que na hora que faz o produto, dá negativo. E o cosseno de 30, o enunciado nos deu que é raiz de 3 sobre 2. Só que 30 é um ângulo notável, né? Então a gente tem que saber qual que é o valor dele, certo? Fazendo a conta aqui, 36 mais 12 vai dar 48, certo? E não, aqui eu posso simplificar, né? Ó, esse produto aqui. Eu posso dividir o menos 24 pelo 2, que vai dar menos 12.
E na hora que eu multiplico aqui raiz de 3 com raiz de 3, vai dar raiz de 9. Aí, copiei o 48, o menos 12, e a raiz de 9 é 3. Então, 48 menos 12 vezes 3. Menos 12 vezes 3 dá menos 36. 48 menos 36 dá 12. Aí, ó, ficou D1 elevado ao quadrado igual a 12. Aí você passa, né, ó, esse quadrado como sendo a raiz quadrada de 12. Então, o D1 é igual a raiz de 12. Raiz quadrada de 12 não é um número exato, né? Não é um quadrado perfeito. Então você decompõe, eu não decompus aqui porque eu não tive espaço na lousa, tá? Mas você decompõe aí a raiz quadrada de 12, você vai ver que vai dar 2 raiz de 3, certo? Então já temos a medida aqui da primeira diagonal, que vale 2 raiz de 3. Agora vamos ver aqui a medida da segunda diagonal, ó. A segunda diagonal. A gente vai fazer a mesma coisa. Coloca sempre a lei dos cossenos, né? É interessante você colocar sempre a fórmula para se lembrar. E aí, de novo aqui, ó. O azinho aqui eu gosto de sempre deixar isolado que a gente quer descobrir, né? A gente quer descobrir a medida da segunda diagonal, então deixa ela já isolada. E aí o B e o C é o valor dos outros dois lados, e aí não importa, né? Você pode colocar aí na ordem que você quiser. Fiz do mesmo jeito que eu coloquei aqui, ó. Certo? Só que agora, não é nem... Aqui tá... Eu coloquei cosseno de 30 aqui, mas não é cosseno de 30, é cosseno de 150 agora. Nessa outra figura aqui, ó, a gente tinha aqui o ângulo de 30, né? Que era esses ângulos aqui da outra. Só que na hora que a gente passa a segunda diagonal aqui, que é a diagonal maior, o ângulo que a gente tem aqui é o ângulo de 150 graus. Como que eu sei? Ó, o enunciado do exercício mesmo já nos forneceu. Então, evidentemente, isso daqui vai ser o ângulo de 150 graus, certo? E aí eu fiz aqui a mesma substituição que eu fiz lá. Então eu já vou falar mais rápido para não ficar tão longo o vídeo, né? Ó, 6 ao quadrado, 36. 2 vezes 3 ao quadrado deu 12. Fazendo o produto aqui, ó, menos 2 vezes 6 vezes 2 dá menos 24. Vezes o raiz de 3, menos 24 raiz de 3. E o cosseno de 150 graus, o enunciado do exercício nos deu que vale menos raiz de 3 sobre 2, certo? Aí a gente continua fazendo a soma. 36 mais 12 dá 48. Simplifica aqui o menos 24 com o 2, vai dar 12 positivo. Por quê? Porque eu tenho um menos aqui e um menos aqui. Então, na hora que eu faço a simplificação, na divisão eu também tenho regra de sinal. Menos 24 dividido por menos 2 dá 12 positivo. E na hora que eu faço a multiplicação aqui, ó, raiz de 3 vezes raiz de 3 dá raiz quadrada de 9. Raiz quadrada de 9 é 3, 12 vezes 3 mais 48 vai me dar aí 84, certo? 36, né, com 48, 84. Aí passa o quadrado aqui, ó, d2 elevado ao quadrado, como sendo a raiz quadrada de 84. E aí, se você decompor essa raiz aqui, vai ver que vai dar 2 raiz quadrada de 21 centímetros, né, que é a medida aqui desta diagonal. Ok, brasileiros? Então, é isso. Toda vez que você tiver exercícios aonde o triângulo, né, o enunciado do exercício mostra aí que tem um ângulo apenas que você conhece, você usa lei dos cossenos, certo? Agora aqui vamos ver um exemplo que a gente vai usar a lei dos senos. Vamos ver o que acontece aqui, ó. Um barco de pescadores A emite um sinal de socorro que é recebido por dois radioamadores, B e C, distantes entre si. A distância deles é 70 km. Sabendo que os ângulos ABC e ACB medem respectivamente 64 graus e 50 graus, determine qual radioarmador se encontra mais próximo do barco A, que distância e qual a distância, né, que ele está do barco. Então vamos lá, vamos representar isso no triângulo, né? Então aqui, ó, o barco de pescadores vai estar sendo representado aqui pela letra A. E aí ele emite um sinal de socorro, né, que foi recebido aqui por dois radioamadores, que o enunciado do exercício chamou de B e C, distantes entre si.
E ele disse que a distância, ó, estaria a 70 km por hora. Então, a distância dos rádios amadores B e C é de 70 km por hora. E aí, ele disse que as medidas dos ângulos ABC, ó, o ângulo estando no B, então ABC, esse ângulo aqui vale 64 graus. E o outro, ACB, então ACB, né, esse lado aqui, então é esse outro ângulo aqui. Toda vez que tiver o chapeuzinho em cima da letra, ó, significa que o ângulo está na letra que está o chapeuzinho. Nesse caso aqui é o C. E aí ele fala respectivamente, um vale 64, então é esse primeiro. E o outro vale 50, que é esse outro aqui, que é o C. E aí ele quer saber qual dos dois rádios está mais próximo do barco ali, o A, que foi o que emitiu o sinal de socorro. Vamos ver isso. A primeira coisa, ó, que a gente dá para observar aqui, que a gente tem dois ângulos já. Diferentemente daqui, ó, desse exercício, onde tinha um único ângulo apenas, aqui, ó, a gente já viu que tem dois ângulos. Dois ângulos que a gente conhece. Toda vez que tiver isso, você vai utilizar lei dos senos, certo? Lei dos senos. Toda vez que você tiver dois ângulos que você conhece, utiliza-se lei dos senos. Bom, vamos descobrir qual que é o valor desse outro ângulo aqui. Se você se lembrar, a soma dos ângulos internos de um triângulo retângulo tem que ser de um triângulo retângulo, não, desculpa, de qualquer triângulo, né? Não só do triângulo retângulo, mas de qualquer triângulo. Tem que ser sempre 180 graus. Então você pega o valor dos ângulos que a gente já tem aqui, que é o 64 e 50, soma, né, com outro ângulo que a gente quer descobrir, que no caso aqui eu chamei ele de alfa, e iguala a 180 graus. E aí nos dá uma equaçãozinha que a gente tem que resolver. 64 com 50 dá 114, mais alfa igual a 180. Aí você passa 114 para o lado de cá negativo, ó, vai ficar 180 menos 114 e vai dar 66. Então o valor deste ângulo aqui em cima, ó, é de 66 graus. Certo? Então a gente pode já utilizar a lei dos senos, né? Aconselho vocês a sempre colocar sempre, né, as fórmulas, se você conseguir se lembrar. E aí a gente vai fazer as substituições. O A está para o seno de A, assim como o B está para o seno de B, assim como o C está para o seno de C. Lembrando, né, que a lei dos senos, ela é aquela coisa da proporcionalidade, né? Então a gente lê desse jeito aí. Então, ó, o Azinho está para o seno de A. Quem é o Azinho? É o que está oposto ao ângulo A aqui, ó, que é 70. Então, o Azinho vale 70 e o seno do ângulo que está aqui, ó, que é o 66, coloquei aqui. Seno de 66. Aí depois, o Bzinho está para o seno de B. Onde que está o Bzinho? Está aqui, ó, oposto ao ângulo B. Quem é o ângulo B? 64 graus. Então, vai ser seno de 64 graus. Aí a gente faz a substituição. 70 dividido pelo seno de 66. Seno de 66 não é um ângulo notável. Então você vai lá na tabela trigonométrica, né, na tabela dos ângulos lá, e olha quanto que o seno de 66 vale. Que ele vale aproximadamente lá 0,91. E o seno de 64 vale aproximadamente 0,90. E o 70 e o Bzinho eu copiei. Aí aqui a gente faz aquela boa e velha multiplicação em cruz, né, ó. 0,91 vezes o B e depois 70 vezes 0,90, né, ó. Aí 70 vezes 0,90 aqui vai dar 63 e o 0,91B eu copiei. Aí esse 0,91 que está multiplicando B, ele passa dividindo aqui no 63. Então vai ficar 63 dividido por 0,91, que vai dar aproximadamente 69,2, certo? Portanto, o valor do Bzinho aqui, ó, 69,2. Agora, já descobrimos o valor do Bzinho, agora falta o valor do C, né, ó, o valor do Czinho, que é esse outro lado aqui. Então vamos lá. Coloquei aqui de novo esse valor aqui, porque é inteiro, a gente sabe. Você poderia colocar o valor do Bzinho também, que você descobriu aqui agora.
Só que é um valor quebrado, vai dificultar nas contas. Então pega esse daqui que é um valor inteiro, né? E ele é igual a esse daqui também. Então, 70 está para o seno de 66, né, ó, do mesmo jeito que a gente teve aqui. E o Czinho, ó, que é esse lado aqui, está para o seno de 50, né, ó, que é o ângulo que está oposto a ele. Então tá aqui, seno de 50. Seno de 66 é aproximadamente 0,91. Olhando lá na tabela também, o seno de 50 é aproximadamente 0,77. Aí a gente faz de novo a boa e velha multiplicação em cruz. 0,91 vezes C e 70 vezes 0,77. Fazendo a multiplicação aqui, 70 vezes 0,77 vai dar 53,9, igual a 0,91C. Aí o 0,91 está aqui multiplicando C, passa dividindo 53,9, que vai dar aqui, na hora de fazer a divisão, né, aproximadamente, ó, esqueci até de colocar o sinalzinho aqui, 59,2 quilômetros. Então, o Czinho aqui, ó, 59,2. Então, o exercício pergunta, né? Qual rádio amador se encontra mais próximo do barco? A, e que distância ele está do barco. Então, ó, o que está mais próximo é o que tem a menor distância, né, ó. Então, é o B aqui, ó, o B grande, né, ó, ele sai do barco aqui, o sinal de socorro, e é emitido até esse rádio amador B aqui, ó, que aqui tem a menor distância. Então, o barco B, né, o rádio amador B aqui, certo? É o mais próximo do rádio A. Justamente o que o exercício queria saber. Então, toda vez que você tiver ali dois ângulos que você conhece, utiliza-se lei dos senos. Toda vez que tiver só um, lei dos cossenos, certo?